boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, em imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também. Vai o número do WhatsApp 973350038, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com saúde, vamos com empenho, vamos com dedicação aqui para a nossa missão, para a nossa tarefa. E hoje, um programa Gente que Fala temático, especial, feito para você que gosta do esporte, feito para você que gosta do futebol. Isso, vamos falar sobre futebol. E para essa jornada de hoje, estamos recebendo um time aqui de primeira linha, de primeira qualidade. Eu apresento o Renan Palermo, ele é zagueiro, tem 20 anos de idade, ex-atleta do São Paulo, ele está em teste no Salgueiro, time do Porto, lá em Portugal, e ele está em teste para a temporada que temos aí pela frente, 2021, 2022. Renan, tudo bem? Bem-vindo. Você aí de Portugal, como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo certo, boa tarde. Aqui está tudo certo, sim, e vamos começar aí o programa. Muito obrigado pela sua presença. E eu sigo aqui com a apresentação também com a gente, o jogador, o atleta David Viana, atacante do Corinthians, 13 anos de idade, daqui a alguns dias completa 14. Tudo bem, David? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde a todos do programa Gente que Fala e a todos que nos estão nos assistindo, e tá tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela presença. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bola na rede, vamos para frente aqui. O jogador Perivan dos Santos é o TT, ponta esquerda do São Paulo, 14 anos de idade. Tudo bem, TT? Bem-vindo. Boa tarde a todos, tudo bem aqui, graças a Deus. Muito obrigado pela presença. Roberto Belo também com a gente. Ele é agente de futebol, trabalha com o empresário Wagner Ribeiro. Tudo bem, Roberto Belo? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo em ordem? Desde já agradecer a oportunidade de participar desse grande programa. Muito obrigado pela presença. E fechando aqui o nosso time, tocando de primeira, sempre, Lucas Neto, jornalista, radialista nosso aqui da Rádio Trianon, apresentador dos programas É Hora de Esporte e também o Melhor para a Terceira Idade. Lucas Neto, muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui no programa Gente que Fala. Você está bem? Muito bem, graças a Deus. Melhor agora falando com todos vocês. Probleminha de câmera meu aqui deu. Vocês vão ficar livres de ver essa cara feia aqui que eu tenho. Mas espero que seja pelo menos simpática, não é verdade? Mas teremos esse vozeirão aí que sabe tudo de esporte, sabe tudo de futebol e vai explicar para a gente também, não é? Muito obrigado pela presença. Valeu, deixa a cara feia de lado, já põe a minha cara feia aqui. Valeu, obrigado. Só lembrando que eu, graças a Deus, eu tenho 62 anos de jornalismo esportivo. Esportivo. O resto eu não vou dizer porque tem que segurar um pouquinho. Vai dizer que eu estou com 82 anos de idade. Mas, graças a Deus inteiro trabalhando. E mais ainda, eu cresci dentro do futebol. Meu pai já era jornalista. Meu pai foi quem criou a escola de árbitros de futebol aqui em São Paulo. Foi o primeiro instrutor de árbitros com curso na FIFA. Flávio Azete, amigão do Fausto Camunha também, grande amigo nosso. E eu cresci no meio do futebol. Então você viu que o futebol está no meu sangue. Era grosso de bola. Mas para falar dele, pelo menos estou enganando até hoje. Olha, pessoal, antes aqui da nossa conversa, nota triste do final de semana, a morte ontem do jornalista esportivo Fernando Caetano, morava em Marília, ele morreu lá na cidade natal dele, Marília. Fernando Caetano tinha 50 anos de idade, uma consolidada carreira no rádio e na TV também, com passagens pela Rádio Jovem Pan e pelos canais da ESPN e da Fox Sports. E o Fernando Caetano tinha sofrido um infarto, havia 15 dias, chegou a colocar um stent, essa tecnologia aí das artérias para melhorar o fluxo sanguíneo, né? Estava se recuperando, voltou a passar mal e, infelizmente, não resistiu. Enfim, a solidariedade nossa aqui, de toda a equipe do programa Gente que Fala, aos amigos do Fernando Caetano, aos seus familiares, o carinho nosso aqui, nesse momento
difícil para todos, mas ele deixou aí os seus ensinamentos, deixou o seu legado no jornalismo esportivo, que fazia com tremenda qualidade, fora a figura humana que o Fernando Caetano representava para todos nós. Lucas Neto, conheceu o Fernando? Você Sim, trabalhou bastante. com ele? Sim. Sim, bastante. Aliás, queria dizer que Marília é um reduto muito grande de grandes nomes do rádio e da televisão, né? Os Mar Santos. Os Mar Santos, o Milton Camargo, o Alcei Bueno de Camargo, Geraldo Tassinari, é um time muito grande, Dirceu Maravilha. Então, é realmente um celeiro muito grande de homens de rádio e que enveredaram pelo caminho do esporte e do futebol, inclusive. E sua mensagem sobre Fernando Caetano, a sua solidariedade? Sim, evidentemente. Lamentavelmente, ele foi um problema de coração, na verdade, que o levou. Mas esse maledeto, esse desgraciado desse coronavírus também está ceifando o mundo de grandes nomes, de personalidades, de gente comum, porque ele não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe poder financeiro, pobreza, riqueza. Infelizmente, essa guerra continua e para nos livrarmos dela vai depender muito de nós obedecermos e cumprirmos a nossa parte também. Além de ter, evidentemente, um poder público mais importante fazendo aquilo que precisa fazer e não ficar só fazendo jogo político, coisa que o vale. Isso é uma canalice. Sua mensagem para o Fernando Caetano, antes da gente iniciar aqui a nossa conversa. Acompanhamos bastante a carreira dele, um rapaz novo, né? Quero deixar aqui, em nome de todos da nossa empresa, as condolências à família e só o tempo poderá confortá-los. Muito bem, 12:08, no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM aqui em São Paulo, Universal AM em Santos. Renan, como é que começa a sua carreira aí no futebol? Quantos anos? Então, minha carreira começou quando eu tinha 7 anos. Foi quando eu joguei no Barueri. Fiquei lá, disputei um campeonato por eles, onde a gente foi campeão. E depois disso, logo em seguida, já iniciei no São Paulo, onde eu passei 3 anos lá. E depois já voltei para o Barueri, isso logo em seguida, onde eu fiquei até o Sub-15. Depois eu tive a oportunidade de vir em 2018 aqui para Portugal, não no clube que eu estou agora, mas no Gafanhas, e cheguei também a disputar o Sub-19 aqui. Depois regressei ao Brasil, na Ponte Preta, no Sub-23. Cheguei a disputar também a Copa São Paulo pelo Paulista de Jundiaí. E depois voltei aqui para Portugal para o Odiastre, onde teve o começo do campeonato ali, 5, 6 partidas. Depois, por conta do Covid, o campeonato foi cancelado e agora eu tô fazendo o teste aqui no Salgueiro para a nova temporada aí de 2021-2022. David, como é que começa a sua carreira no futebol? Minha carreira deu início aos 5 anos de idade na Projeto Manuel Tobias, SESC, e logo em seguida, aos 6, 7 anos, fui para a Escolinha do Cláudio e agora estamos aqui. Você está no Corinthians, né? Isso, eu cheguei no Corinthians. Como é que estão as coisas no Corinthians para você? Graças a Deus, aqui está tudo em paz. Cheguei aqui no início de 2020, mas joguei uma partida e o Covid veio e estamos dando início à nova temporada. E, se Deus quiser, com essa vacina, possa melhorar as coisas e voltar aos jogos e os campeonatos. E você, TT, ponta do São Paulo, como é que começa a sua carreira? Comecei a jogar futsal com 6 anos no São Caetano. Aí no Sub-8 a gente foi campeão da Federação de Futsal. Aí tive uma passagem pelo Corinthians. Aí em 2016 fui para São Paulo e agora estou até hoje. E como é que estão as coisas no São Paulo para você? Tá tudo ótimo. Estamos treinando online, né? Chegou a pandemia aí.
Roberto Belo, bom, para a gente fazer uma comparação aqui, como é que é hoje começar no futebol? Você vê, contando aí com 5 anos, já estavam ali batendo bola. Não, o que mudou ao longo dos anos? Era muito diferente, né? Para chegar, eles hoje já estão numa posição aí de destaque nos clubes grandes, enfim. O Renan está lá fora, tá bem diferente, né, do que era antigamente, não? Exatamente, Mauro. O que acontecia há uns 15, 20 anos atrás... Só vou te pedir uma gentileza, Belo, você fala um pouquinho mais alto, seu áudio está chegando baixo aqui, ou aproxima um pouquinho aí do seu computador. Vamos lá, obrigado. Vamos lá. O que se iniciava antes, Mauro, há uns 15, 20 anos atrás, com 14, 15, 16 anos, isso está ficando cada vez mais precoce agora, né? Você percebe que na carreira dos meninos isso vem acontecendo agora na faixa etária de 7, 8 anos, os meninos já têm que estar integrados em um clube, iniciando nas categorias de base, seja ela no futsal ou no campo, para que eles possam já crescer com mais conhecimento, mais base mesmo, né? Com toda essa necessidade que o futebol requer. Mas, e já com aquele espírito, assim, tão precocemente, já com aquele espírito de competição, com a cabeça no futuro, que vai ser um atleta de alto rendimento, é assim? Porque antigamente você pensava lá, não sei nem se existe essa expressão ainda, o tal do dente de leite, era um bate-bola, brincadeira, várzea, sei lá. Hoje já tem esse espírito, essa consciência do que vai ser o futuro? Sim, Mauro. Veja, a nossa empresa ela faz questão, né, isso juntamente com as famílias de todos eles, que eles tenham uma vida nos estudos, uma vida social também, não só focada para o futebol. Eles levam muito a sério o futebol, são super focados, estão atrás de um sonho, porém, uma questão importantíssima é que eles também tenham as suas vidas, a parte das instruções que eles precisam, enfim. Todos eles, desde muito cedo, correm atrás de um sonho. Deixam de fazer muitas coisas na vida, na faixa etária deles, abrindo mão para atingir o sonho, né? Então, eles têm sempre que estar focados na carreira do esporte, mas a vida paralela nos estudos, tudo isso é muito importante também. Lucas Neto, se você olhar aí, já que você ouviu aí as primeiras palavras da garotada, tanto tempo aí na cobertura do jornalismo esportivo, 62 anos nisso, né, que você destacou agora há pouco, o que é que você vê aí de diferença no caminho dessa garotada em relação ao caminho que era seguido pela garotada antigamente? Antigamente nós tínhamos os terrões, né? E a várzea, que era um grande fornecedor de jogadores para o futebol, aqui no Brasil, São Paulo, na cidade de São Paulo, no interior, principalmente, na praia também. O que nós estamos vendo é que, com esse problema de pandemia, abriu-se agora a oportunidade para a garotada, para a molecada. Vejam quantos clubes estão usando, por força até do calendário que ficou muito espremido. Então, estão jogando dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Você veja só os 4 jogos da fase de quartas de final do Paulistão, somando Libertadores e também a Copa Sul-Americana, eles vão jogar em 20 dias 14 partidas. Veja que absurdo, que loucura. Mas isso abriu as portas para a garotada. Esse calendário super espremido para que não se invada o ano que vem. Então a molecada está chegando. E, graças a Deus, essa molecada está dando conta do recado. Todos eles estão mostrando que tem garrafa vazia para vender. Eu pergunto até ao Roberto Belo, você tem parceria com o Wagner Ribeiro, não é isso, Roberto? Isso, Lucas. Nós trabalhamos juntamente com o Wagner, fazemos a captação dos atletas, todo o acompanhamento, monitoramento, e levamos para o escritório, para a administração do Wagner. É muito importante dizer que o Wagner Ribeiro, que tem uma história sensacional como empresário de futebol, ele, além de ter revelado muitos jogadores, levou muita gente, cuidou da garotada, inclusive, quando logo fazia um contrato com ele.
Eu sei que você está na mesma linha, trabalhando juntos, inclusive. E o Wagner Ribeiro, inclusive, é irmão de outro grande médico, que é o Franklin Ribeiro, foi médico do São Paulo Futebol Clube, vários atletas passaram por ele também. Então, os meninos estão em excelentes mãos e com muita seriedade. Isso é de fundamental importância. E, notadamente, no caso da garotada, essas portas estão todas abertas. Mas não se pode esquecer aquilo que eu sei que o Wagner sempre fez e cuida, do estudo, da preparação moral, cultural até dos meninos. Isso faz evoluir, e quem segue esse caminho vai poder desfrutar muito mais do que se fosse um cabeça avoada, que, lamentavelmente, nós temos inúmeros exemplos disso. Mas a gente tem exemplos também de excelentes pessoas. E pouca gente sabe, por exemplo, eu vou até revelar para vocês, você deve saber dessa história. Quando houve aquele sequestro da mãe do Robinho, quem conseguiu resolver todo o problema foi o Wagner Ribeiro, as próprias expensas, para vocês verem o tipo de empresário que ele é, que é da linha da empresa que vocês estão comandando. Então, de parabéns, desejo todo sucesso, e aos meninos, principalmente, que sabem aproveitar essa experiência no bom sentido, seguindo os conselhos que eles dão a vocês, porque são os conselhos para abrir as portas do futuro e do sucesso para vocês. David, o Lucas acabou de destacar essa coisa do calendário apertado, muitos jogos, num prazo muito curto, né? E isso vem aumentando a demanda, né, pela base, pelos jogadores de base. Quer dizer, a gente tem que descobrir os novos, os elencos dos clubes têm que aumentar, tem que ter plantel, digamos assim, para poder suprir a demanda dessa necessidade de tantos jogos em tão pouco tempo. Você sente o peso dessa responsabilidade? Olha, me chamaram para a briga, eu vou lá e eu vou mostrar o meu, eu sei o que eu posso entregar, nesse momento em que vocês estão sendo mesmo demandados, procurados? A gente sempre procura ajudar o time em qualquer forma, de como for. Mas para isso também, com os jogos, os treinamentos intensos, tem que se cuidar também fora de campo. Alimentação, sono e descanso é o fundamental para tudo, para aguentar essa pegada aí. TT, e o seu olhar para essa questão aí dessa chamada para a briga aí nesse momento em que estamos precisando realmente ter plantel aí, os clubes, para poder dar conta aí do calendário apertado? É muito difícil, né? Tem que ter uma boa alimentação, sono. Mas eu digo, a chamada para essa responsabilidade, olha, agora é a minha vez, estão de olho na garotada e vendo quem é que dá conta do recado. Como é que você tem se preparado, não só do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista emocional, é o meu momento, eu preciso dar o melhor aqui, preciso mostrar serviço. Tem que ir para cima, não tenho medo, essas coisas. Certo. Renan, fala um pouquinho de você aí, você está numa outra realidade, você é o mais velho dos três, o David tem 13, o TT tem 14, você tem 20, já com um pé na carreira internacional, no Salgueiro aí que você está em teste, né, para jogar a temporada 2020-2021. Fala da sua cabeça, chegar tão novo aí para esse momento, longe de tudo, longe de todos, como é que foi esse preparo? No começo foi difícil, a adaptação, tanto de ficar longe da família, né? Tanto no futebol europeu, que é um futebol diferente, mas acredito que, como é o nosso sonho, a gente tem que, é uma coisa que a gente quer muito, então acredito que a gente tem que suprir tudo isso, toda essa falta, com a força de vontade mesmo. E a partir do momento onde vai acontecendo as coisas que você vê que está dando certo, isso cada vez te motiva mais e dá mais força para você continuar. Agora, só para entender aqui, você disse que você jogou no Gafanha, é isso? Hoje você
você ainda não está no Salgueiro em definitivo. Você está em teste, você está jogando pelo Odiaxé? Não, quando eu vim em 2018, eu fui para o Gafanhas, onde eu joguei ali o Sub-19 e depois voltei para o Brasil. Agora, nessa vinda, eu fui para o Odiaxer, cheguei a disputar... Odiaxer. Isso, cheguei a disputar 6 partidas por eles, mas por conta do Covid teve uma pausa muito grande, o campeonato não ia conseguir ser terminado na data prevista, eles preferiram cancelar. E aí eu vim para o Salgueiro, como eles estão montando o plantel para a temporada 2021-2022, para eu me preparar também para ver se consigo jogar essa temporada por eles. E o que você acha que é fundamental aí para dar conta do recado neste momento? Você acho que está adaptado a Portugal, né? Você já esteve aí em outro clube, né? Sim, estou adaptado. Eu acho que é a preparação de tudo, do seu corpo, do emocional, e tá pronto para quando a oportunidade aparecer, como a situação aí no Brasil também, muitos jogos em poucos dias, isso dá oportunidade sim para a garotada que tá na categoria de base, então acredito que é estar preparado para a oportunidade chegar, como eles disseram, alimentação, descanso, tudo, treino, tudo é importante, e quando você se prepara completamente, né, cabeça, corpo, físico, não tem o que dá errado. Você está pronto para a oportunidade, para aproveitar ela da melhor maneira. Mauro, Fala, Lucas Neto. eu gostaria de dizer que esse conselho fosse bom, a gente não dava, cobraria, não é verdade? Vendia, né? Mas o primeiro vendia. A primeira coisa que eu quero falar para esses meninos. Tem um jovem de 13 anos, outro de 15, né? 14. 14. 13, 14 e 20. E 20 anos. Quer dizer, o de 20 anos já está mais escolado, já passou. Desejo todo sucesso a ele, que ele tem a sorte lá em Portugal, que é um grande trampolim, inclusive, para outros clubes no exterior. Mas eu queria dizer para eles que eles fiquem atentos, porque uma das coisas que acabam com muita carreira de jogador jovem é a Maria Chuteira. Maria Chuteira, guardem isso. Vamos pensar que vocês são todos lindos, bacanas, né? Rock Hudson, aqueles baita artistas famosos, né? Marcelo Mastroianni, tudo bacana, tudo bonitão, tal. Não é nada disso. Maria Chuteira acaba com a vida e destrói carreiras de uma maneira lamentável. E ao Roberto Belo, que é da área empresarial, eu faço uma pergunta para ele depois responder. O primeiro é um conselho, o segundo eu quero saber: o que é pior? Mãe de Miss ou pai de jogador de futebol, Roberto? Olha, Lucas, nesse período que a gente está no futebol, a gente já tem uma certa experiência. Realmente, a gente já teve contatos com alguns pais que com toda certeza vão atrapalhar muito a carreira dos filhos. Os pais vão conseguir fazer com que os filhos deles não cheguem, né? Então a gente tem realmente isso existe, mas no nosso caso no escritório é bem tranquilo essa parte, a gente não tem muito esse problema, a gente tem um acesso direto com as famílias, todas bem estruturadas aí nessa questão, então isso que você falou existe, mas não temos esse problema no escritório. Mas como é que vocês colocam esses pais na linha, Belo? Veja, Mauro, todo pai, o meu filho é o melhor que tem. Meu filho é melhor que os outros 22 que estão em campo. Meu filho tem que jogar. Então, nós vamos ter que mudar a regra do futebol. Tem que colocar 70 jogadores de cada lado do campo, né? Se for atender aos pais, né? Tem que mudar a regra. Mas isso a gente vai filtrando, vai conduzindo da melhor forma, vai trabalhando, vai conduzindo de uma forma que vai amenizando a situação. David, como é que você lida com seus pais nesse aspecto? Peraí, pai, peraí, mãe, menos, como é que é? Aqui em casa a gente costuma brincar muito e minha mãe cuida de uma parte, meu pai cuida de outra e sempre a gente vai conversando
e sempre se ajudando da melhor forma para que tudo possa encaixar, como dentro e fora de campo também. E você, TT, como é que lida com esse aspecto do pai e mãe achando o meu é o melhor e não tem para ninguém? Como é que lida com isso? Meu pai nunca achou isso. Meu pai sempre acha que eu sou mais ruim, assim, que eu nunca jogo bem. E aí, Renan, esse aspecto para você? Meu pai e minha mãe são bem tranquilos referente a isso. Estão mais ali para motivar, né? Quando não está jogando, quando está no banco, quando não é chamado para o jogo, eles estão ali mais para motivar, para não, sua hora vai chegar, continua trabalhando, que você vai vingar assim. Ô, David, e os estudos, hein? Tudo no paralelo aí, né? Sempre levando muito a sério a escola, né? Isso agora, nesse ano, estamos online ainda, e em breve eu acho que com certeza voltaremos ao presencial. É difícil um pouco a adaptação do online, mas conforme o tempo aí, vamos nos ajudando. E para você, TT, como é que estão os estudos? Como é que está tudo afastado, tudo à distância, né? Mas tá levando a sério, né? Sim, estamos fazendo aula online. São Paulo cobra muito esses negócios de estudo. Eu até ia pedir a palavra, Mauro, Fala, Roberto. nessa mesma linha que você está falando dos estudos. O clube, os clubes, né, de forma geral, eles têm que apresentar relatórios para a federação. Exato. São relatórios de notas vinculados à participação deles nos campeonatos. Então, isso é uma questão bem interessante que eles têm que seguir à risca e estar sempre bem na escola para continuar atuando, enfim. É muito bem acompanhado de perto pelos clubes. E, Mauro, Fala, Lucas. você me permite dizer que isso é muito importante no aspecto da preparação, da educação da molecada. E dois brilhantes companheiros foram os que criaram o Dente de Leite. O Eli Coimbra, já falecido, lamentavelmente, e o Roberto Petri, que ainda está entre nós, felizmente. E o lema deles era craque na bola, craque na escola. E se não houvesse rendimento, inclusive, para participar do Dente de Leite, eles tinham que apresentar os boletins escolares, senão não podiam jogar. Isso é de fundamental importância. Eu queria colocar outro detalhezinho, que é a experiência nossa, ao longo de todo esse tempo de carreira e ter crescido no meio do futebol. Nessa área da garotada, lamentavelmente, existem muitas infiltrações de pedófilos. É uma realidade. Então, nós estamos aqui para falar francamente e apontar tudo isso e preveni-los, inclusive. Os clubes têm um trabalho muito sério nesse sentido, e quando detectam qualquer problema, há o expurgo imediato desses canalhas que se infiltram no futebol e tiram proveito. Mas é sempre bom todos eles terem noção de que podem ser assediados. E isso é de fundamental importância. Isso acontece aqui no Brasil e no mundo. Também é privilégio de brasileiro. Mas fica um alerta para todos vocês, principalmente. Eu sei quanto, por exemplo, o Wagner, que é um grande amigo, que eu conheço de longa data, e você que está na mesma linha, no mesmo trabalho, na mesma empresa, esse cuidado que vocês têm, porque é um negócio lamentável. Depois eu vou falar outro assunto também que acontece, é muito comum no mundo do futebol, infelizmente. Mas queria exatamente que você confirmasse isso, Roberto. Fala, Roberto. Lucas frisou um ponto importante, né? Isso realmente, mais um fator que realmente existe, sempre existiu, mas hoje está até um pouco mais aflorado, né? Sim. Mas todos eles já têm as instruções, estão bem atentos. Os clubes também mantêm pessoas bem atentas, enfim. É um problema que difícil de acabar, mas todos eles estão bem atentos nessa questão. Muito bem, pessoal. 12:30, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos. Você está no programa Gente que Fala. Hoje uma edição especial com os nossos
jovens craques. Estamos aqui falando sobre futebol e trazendo aqui os nomes dessa garotada que muito em breve vocês verão brilhar, já estão brilhando e verão brilhar ainda muito mais nos grandes clubes Brasil afora e também no exterior, certamente. O David, você está no Corinthians, você é atacante. Como é que surgiu a vontade de ser atacante? Como é que você escolheu a sua posição? Desde pequeno eu ia aos jogos do meu pai, também meu avô que gostava de futebol, e meu pai jogava de atacante e sempre eu gostei assistindo jogos, as coisas, sempre vendo jogadores que faziam gol, por exemplo, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, o Messi, sempre todo mundo que se perguntar quem é seu ídolo, eles vão falar ou é Cristiano Ronaldo ou é Messi. Então, eu sempre me inspirei neles e sempre gostei de jogar de atacante. E no seu caso, o TT, ponta do São Paulo, como é que surge aí a sua vontade de jogar como ponta? Eu comecei a jogar de ponta porque eu via muito o Neymar jogar e me surgiu uma vontade de jogar de ponta. Renan, você é zagueiro, a gente está numa outra situação aqui. Como é que é estar na defesa aí do seu time? Então, quando eu era pequeno, né, ainda jogava de volante, mas aí no primeiro teste que eu fiz no Barueri, pela altura, meu pai falou: fala que você é zagueiro, que você já vai estar ali 50% na frente dos outros. E hoje eu tenho 1,98, então acabei indo para a zaga e me adaptando lá. Igual jogar de zagueiro, sim. Então aí Quem é o nesse teu caso, espelho, hein? Quem é teu Meu espelho como zagueiro? Hoje eu acompanho bastante Van Dijk e Sérgio Ramos. Para mim são os dois ali que estão muito bem. Também gosto muito do Thiago Silva, Marquinhos tá jogando muito, mas se puder escolher ali, Sérgio Ramos. É um avião. Realmente é um avião. Aí no caso, né, Lucas Neto, aí teve a mão do pai dele, né? Ó, fala que você é zagueiro que vai dar certo, né? Tem tudo para ser, né? Você sabe que você tem até cara de zagueiro, né? É. Olha, você, a gente já falou, esse cara, a pinta dele ainda é de jogar na zaga. Você tem até cara de zagueiro, está no caminho certo. Como é que identifica isso, Lucas? Saber se é zagueiro, pela cara, né? Saber se é Não, atacante. a gente percebe, não sei se é alguma coisa que a experiência diz para a gente, mas pelo jeito de ser, de se comportar, você já diz, esse cara deve jogar de meio de campo, defendendo, ou deve jogar de meio de campo, esse cara deve ser armador, esse cara deve ser centroavante, ou deve ser ponta, com agilidade, etc. Então a gente fica mais ou menos identificado aí. Até pela preferência deles com relação a um jogador ou outro, você viu o que ele citou agora, tem tudo a ver com o tamanho dele e com o físico dele, que acaba adquirindo. Né? O físico acaba passando exatamente para a personalidade do garoto, e quando ele fica maior, a gente identifica até por esses traços o que ele faz dentro de campo. Eu só gostaria depois, no outro giro também, abordar um outro tema que é muito comum no meio do futebol de base. Tá. Ô, TT, teve um episódio aí na sua carreira, quando o Corinthians não quis que você jogasse a final do Salão pelo São Caetano. O que é que foi isso? Como é que aconteceu? Conta pra gente. Teve um jogo que ia jogar São Paulo e Corinthians no futsal. E aí eu dava campo no Corinthians. Aí o treinador de campo do Corinthians falou que eu não podia jogar. Só que aí eu fui lá e joguei, que eu não ia abandonar meu time. Aí chegou no dia para treinar, ele falou que eu podia treinar normal, ficar no time. Só que aí eu não quis mais. E a sequência? A sequência, Aí foi o São Paulo. aí o capitador, que na época era o Marcelo, me chamou para ir para São Paulo. E você acha que esse episódio foi fundamental para essa ida ao São Paulo? Foi o que abriu as portas para você, para o clube? Foi. Mas como é que foi esse momento?
Você teve uma lesão, um afastamento por um período de 100 dias? Foi. Mais de 3 meses? Do joelho. Tá, mas conta pra gente, como é que você se lesionou, o que foi que aconteceu? Foi numa dividida, eu estiquei a perna, aí rompeu o ligamento. No quarto jogo do Paulista, eu fiquei fora, só voltei nas finais. Isso já tem 3 anos. Então É. hoje você está com 14, você tinha 11 anos. O que passou pela cabeça naquele momento? Como é que você ficou naqueles 100 dias em que você ficou afastado da bola? Fiquei triste, né? Porque eu comecei bem o campeonato e aí tive essa lesão, foi muito difícil. Pegar para o mais velho aqui, o Renan é muito novinho e se lesionando. Você já teve um episódio que você precisou, um afastamento muito longo? Como é que lida? O que você pode falar para os que vêm logo atrás de você, um pouquinho mais novos? Agora, no final do ano, eu tive uma lesão grau 2 na coxa. Eu nunca fui de ter muitas lesões. Mas no começo, quando você tem, eu fiquei abalado, bastante abalado, triste, mas depois você tem que transformar isso em motivação, em fortalecer, em querer voltar no tempo certo, né? Não queira voltar antes, porque também senão vem outra lesão em seguida, mas acho que transformar essa dificuldade que você tem em motivação para você voltar mais forte, voltar melhor ainda. Ô, David, você passou pelo Flamengo, não é? Isso, passei lá, cheguei lá em 2018 e passei 2 anos lá. No momento lá do incêndio no Ninho do Urubu, você estava no clube? Não, Não? eu morava com meus pais e o incêndio aconteceu na madrugada, só que de Não, eu digo, manhãzinha a gente ia você para lá. pertencia ao clube, estava no clube, isso que eu quis dizer. Sim, isso. Sim. Eu já estava no Flamengo, mas estava em casa com meus pais. E de manhãzinha, quando eu acordei, eu soube dessa triste notícia. E, inclusive, eu estava com um amigo meu que morreu há uma semana atrás, conversando no condomínio do amigo meu e ficamos todos muito tristes com essa notícia. Você conhecia os meninos que estavam lá naquele momento? Sim, eu conhecia todos, mas Todos. o que eu tinha mais intimidade era o Pablo, que era zagueiro. Lucas, diga lá, você ia abrir aí um outro flanco aí para a nossa conversa? Eu queria abordar com eles, e lembrando, alguns técnicos, não são todos, mas muitos deles, e quem praticamente começou isso, foi o Zizinho, que foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro, um jogador extraordinário, um monstro, jogava muita bola, e como técnico também, ele usava muito o basquete nos treinamentos, por causa da agilidade, da rapidez de decisão para seguir para a cesta, etc. O Dia Lameiro também, outro que tinha muita afinidade com o basquete, utilizava bastante. E a gente sempre recomenda que os meninos possam brincar, como também no futebol de salão, porque o futebol de salão, o campo é menor, a quadra, o gol é menor, pressão de marcação diante das dimensões da quadra são mais próximas, então exercita muito o drible, dá um reflexo mais imediato para quem pode fazer isso. Quem pode brincar com basquete e tudo mais, não esqueça que nas horas vagas, não ficar só naquela roda de bobinha, não. Se for possível, brinca com alguma coisa assim mais séria, que o benefício passa para os jogadores. E muitos comprovaram isso. Se você perguntar quantos garotos e quantos jogadores gostam e jogaram futebol de salão ou basquete, o basquete não era como o esporte principal, pensando em ser jogador de basquete, era um jogador de futebol, mas isso passava automaticamente para cada um. É mais um conselho que é de graça, né? Como sempre, todo conselho, mas isso é muito importante até para os técnicos das equipes de base. Ô, Roberto Belo, em se tratando de seleção brasileira, muitos jogadores acabam sendo conhecidos pela torcida, já jogando lá no futebol internacional,
a torcida não tem muito contato. De repente, parece determinado jogador está escalado para a seleção. Isso é bom ou é ruim em termos desse elo, né, entre torcedores e a seleção, isso tudo que sempre existiu no futebol brasileiro, mas de repente a torcida vê ali um jogador que não teve muitas passagens pelo Brasil, que se destacou mais lá e não teve muito contato, apesar de toda a globalização hoje, de tudo que a gente vê, acompanha o futebol internacional, os garotos estão muito ligados no futebol internacional. Realmente, Mauro. Isso vem acontecendo cada vez mais precoce, né? Devido ao grande assédio dos clubes mundiais da Europa, dos atletas brasileiros. Então, isso realmente vem acontecendo. Antigamente, você via um jogador na seleção brasileira, ele atuava 12, 8, 7 anos pela seleção, você acompanhou ele no clube, iniciando, né? E hoje tem alguns casos de atletas que aparecem na seleção e aí você fala, poxa, mas quem é esse rapaz? Eu nunca ouvi falar. E aí você vai acompanhar, ele já está lá fora na Europa há 4 anos, foi com 15, foi com 16. Então, realmente, isso é um problema que acontece e a meninada nova acompanha isso até através de videogame, das brincadeiras que eles têm aí nos jogos e vão acompanhando esses atletas da forma que eles podem, né? Como é que você observa esse ponto, esse aspecto, Lucas Neto, sobre jogadores que são desconhecidos, de repente estão na seleção, estão em destaque lá fora, mas muita gente não conhece. Isso fortalece ou enfraquece o elo entre o torcedor e a nossa seleção? É o problema da ida muito rápido, muito cedo, jogadores para fora do país. Então, é jogador que juvenil já é levado e os clubes estão investindo. Inclusive, os clubes com dinheiro já estão investindo uma grana preta no sentido de conseguir esses garotos, que são promessas. Você veja quantos meninos estão, neste momento, sendo já observados ou tentados e os pais são tentados no sentido de que possam ir para o exterior. Os procuradores, evidentemente, têm a sua atuação para também resguardar todos os seus direitos. Isso é muito comum. Mas eu queria também falar para vocês que é de fundamental importância, e no caso específico dos procuradores, estamos falando com gente da melhor qualidade. O Roberto Belo, que trabalha com o Wagner Ribeiro, e outros empresários que a gente conhece, que são sérios, etc. O problema é que, depois de algum tempo, no futebol brasileiro se instituiu o dirigente de futebol remunerado. Não é saudosismo, mas antigamente os dirigentes de futebol, eles trabalhavam por amor ao clube, por amor ao futebol, muitos colocavam do seu para arder dinheiro para suprir necessidades do clube, o que acontece até hoje. Mas houve casos, e existem casos até hoje, de dirigentes que ficam mancomunados. O pessoal de base, inclusive, no sentido de revelar um jogador, está aparecendo um jogador aqui, eles falam, olha, eu vou dispensar, lá na esquina já tem alguém preparado e prontinho para pegar o moleque e levar para um outro clube. E depois eles fazem o famoso rachid. Tem muita gente que enriqueceu e continua enriquecendo desse jeito. O dirigente que passou a ser remunerado, ou mesmo não remunerado, já agia dessa maneira, e composições que acontecem, que envolvem até, às vezes, pessoas da comissão técnica dos clubes de futebol. Para o Roberto Belo, isso não deve ser novidade, né, Roberto? Diga lá, Roberto. Impressionante, Lucas. As suas colocações são perfeitas. Isso também existe, até de uma forma bem acentuada, aberta, né? Bem acentuada, a gente sabe que existe. O que a gente procura é estar fazendo um trabalho próximo com os dirigentes. A gente sabe quem são as pessoas, a índole de cada um deles, e está fazendo um trabalho mais aproximado e evitando essas pessoas que realmente elas existem. Você tem razão. É uma situação que realmente acontece. Dispensa o menino aqui, amanhã o pai recebe uma ligação e é isso. É isso aí. TT, qual que é o grande sonho? Seleção brasileira? Sim, meu sonho é jogar na seleção, ganhar uma Copa do Mundo.
jogar lá fora. Tá, mas como é que isso está desenhado na sua cabeça? Tudo é planejamento. Quem não planeja não tem futuro. Como é que está planejado? Primeiramente, estou pensando em São Paulo, né? Quero alojar e mais para frente, quem sabe, né? David, seu sonho, seleção brasileira, o que você projeta? Tenho muitos sonhos, mas um que eu gostaria de citar aqui é jogar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira. Mas como é que isso está na sua cabeça? Uma coisa é sonho, outra coisa é o planejamento mesmo. Eu planejo várias coisas. Eu também quero jogar na Champions League pelo um time grande, ganhar a Champions League e ser ídolo brasileiro e, quem sabe, mundialmente também. Renan, e você, se bem que você já está numa carreira internacional, você pode até, de repente, atuar aí na seleção de Portugal, inclusive, né? Isso passa pela sua cabeça ou é seleção brasileira mesmo? Eu tenho dupla cidadania, né? Sou português brasileiro, mas eu sei, não penso. Acho que eu penso mais em defender a seleção brasileira, sim. Ô, Lucas, o nosso querido Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias participando aqui com a gente, mandando perguntas e tudo, ele lembrou aqui, legal, ó, os saudosos Fausto Canova, lembra do Fausto Canova? Claro. E o Humberto Marçal, também eram de Marília, ele está lembrando. Sim. Trabalhamos juntos, inclusive. O Fausto narrava futebol, narrou futebol na equipe 1040 da Tupi. Trabalhamos juntos, trabalhei com todo esse pessoal. Eu comecei na Tupi em 1959. Abriram 2 brechas lá para repórter. Foram 300 e poucos candidatos. O primeiro colocado foi o Walter Silva, o Pica-Pau. Eu fui o segundo colocado. E lá eu comecei a minha carreira. Tive muita facilidade, porque eu já conhecia esse pessoal, o pessoal me conhecia desde garotinho. Isso facilitou bastante a minha vida como jornalista. E aos meninos eu queria saber deles, que é muito comum o jogador de futebol. Antigamente era a coisa mais comum, eu até hoje não consigo entender. Os túneis que dão caminho do vestiário para o campo, aquilo fede de urina, que é um negócio impressionante. O cara parece um cachorrinho que tem que dar sempre marcando o território, né? Último xixizinho para marcar território, essa coisa toda. Queria saber de cada um deles quais são as superstições. O que ele faz antes do jogo, se ele reza, se pula com o pé direito, se leva algum patuá, alguma coisa assim. Como é que desde cedo vocês criam esse trabalho anterior de preparação e de superstição? Fala, Renan. Quem começa? Pode começar, Renan. Eu antes do jogo, sim, oro. Peço que seja feita a vontade dele, né? E também uma coisa que eu aprendi com a minha mãe foi que, tipo, eu meio que faço um mapa mental na minha cabeça de alguns bons lances que eu fiz. Legal isso. Muito bom. Então, antes da partida eu faço esse mapa mental e também oro. E pronto, depois vou para o jogo. Peço que ninguém saia machucado, tanto do meu time do outro, e que seja feita a vontade dele. Esse mapa mental desculpa, Lucas. Esse mapa mental é o lançar para o universo, né? Não é isso, Renan? Sim, é uma coisa que muitas pessoas que têm sucesso faziam. Acho que, se eu não me engano, Ayrton Senna também fazia. Antes, quando ele colocava a mão no carro dele, ele estava mapeando. Se eu não me engano, a última volta que ele fazia, ele até via ele passando em primeiro na linha de chegada. Então, eu sempre mapeio antes do jogo alguns bons lances meus. Isso é comum? Isso é comum e é bom. Da mesma maneira que também depois do jogo, às vezes o cara não consegue dormir rapidamente, começa a mentalizar e fazer análise. Ou em tal jogada eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Isso é muito produtivo se você guardar e vem à flora no momento que se repete uma jogada dessas. São 2 coisas muito bacanas. Você visualizar antes, projetar o que pode acontecer e fazer, e depois o que fez, se fez certo, se fez errado e como é que vai melhorar. Isso é muito legal. É autocrítica, né, Lucas? É verdade. Agora, o David, fala você. Eu, antes dos jogos, eu me concentro
leio a Bíblia, peço a Deus que me livre de todo mal, faço minhas orações e lembro o que eu fiz de treinamento durante a semana para transferir para o jogo. Muito bom E isso. E agora o TT. Antes dos jogos, né, eu escuto música para relaxar. Sempre oro pedindo proteção para mim e para os meus amigos, essas coisas mesmo. Agora, Lucas, e nós aqui como torcedores, né, às vezes sentar naquele mesmo lugar do sofá, botar a mesma camisa do jogo anterior. Pô, Não tem isso é comum. Isso é comum. Olha, no futebol é muito comum, e eu vivenciei isso até porque na Copa do Mundo de 86, time dirigido pelo Tele Santana, eu era o assessor de imprensa da seleção brasileira naquela Copa do México. Vou te contar, meu. Tinha jogos que aconteciam ao meio-dia, né? No México é muito comum. O café da manhã era sempre do mesmo jeito, todos no mesmo lugar, ônibus no mesmo lugar, a roupa era a mesma que a gente usou no primeiro jogo. Isso a delegação toda. Usou no mesmo jogo, o primeiro jogo ganhou, então ia até o final com todo aquele ritual. Esse negócio está inserido no contexto e faz parte do futebol. É repetir o que deu certo e todo mundo repete a todo instante. Sentar. A gente chegava no estádio cantando aquela música Voa, Canarinho, Voa, que o Júnior até que foi um dos compositores dessa música, na verdade. Então, essa superstição ela existe e é positivo, negócio bacana. Ajuda muito. Olha, Lucas, falava aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, ele lembrou aqui do Canova e do Marçal, ele está perguntando o seguinte para você, o torcedor está perdendo o interesse pelo campeonato estadual? Não está perdendo. O campeonato estadual, desta temporada, por exemplo, ele está sendo vítima exatamente do calendário. Célula máter do futebol é o campeonato estadual. É o campeonato estadual. Antigamente era um negócio de louco, mas aí começaram a aparecer outras competições e foi enxugando, diminuindo o prazo. Você veja que, eu disse a vocês agora há pouco, né, eu tenho os dados aqui, os que passaram agora para as quartas de final do Paulistão vão jogar 8 partidas em 20 dias. Principalmente os que estão na quarta de final do Paulistão e que estão participando de outras competições, Libertadores de América e a Copa Sul-Americana. Então, isso é impossível, não tem como fazer um bom futebol, não dá para você fazer um time. A única coisa positiva que acontece nisso, que a gente pode vislumbrar essa brecha, é a abertura para a garotada. E os times estão jogando com os times mistos e revelando jogadores que a gente vê que são bons. O Palmeiras tem dado muito exemplo disso, São Paulo, o próprio Corinthians. É a realidade do nosso futebol. E o que eles colocam mais de lado? É o estadual, lamentavelmente, que é a célula máter do futebol. O Roberto Belo, o José Carlos Mendes, nossa audiência pelo YouTube, ele pergunta para você o seguinte: se você já recusou alguma grande proposta financeira de um clube por achar que o garoto ainda não estava pronto para aquela transferência? Sim, já aconteceu. Essa parte a gente deixa muito bem claro no escritório. O Wagner trabalha de uma forma em que ele preserva muito a família do atleta, ele pensa muito na família do atleta, na parte financeira, mas também no bem-estar da família, na adaptação. Então, e o momento do atleta também. Às vezes não é um momento do atleta partir para um grande centro da Europa, às vezes não é o período correto para que isso aconteça, mas já aconteceu de recusar sim uma grande proposta. Renan, Jonas Santos, nossa audiência no Facebook. Ele quer saber se é compensador o direito de imagem aí no futebol português. Sim, acho que é bom, sim, o compensador do direito de imagem. Aqui em Portugal não é tão alto perto dos outros lugares da Europa, tanto que aqui o salário mínimo é o menor de toda a Europa, mas acredito que em outros lugares da Europa, sim, deve ser bom. Edson Martins,
em Cotia, pergunta para você, TT, por que muitos craques do futsal não emplacam no campo? Quais as principais diferenças? Pergunta o Edson Martins. Eu acho que muda muito, né, do futsal para o campo. É muito diferente. No futsal você joga, tem que pensar mais rápido, as coisas é mais rápido, é mais pegado. No campo você tem que ter muita técnica, essas coisas. É muito diferente. O Eric Santos, nossa audiência no nosso canal no YouTube, David, ele pergunta, quando o Romário se tornou pai, ele brincou, afirmando que o filho poderia ter a profissão que ele quisesse na vida, menos o goleiro. Seu pai foi igual? Pergunta aqui o Eric Santos. Cara, é até legal isso aí, mas meu pai, assim, eu nunca me vi como goleiro, não. Sempre me vi como jogador, jogando do meio para frente, o meio, o atacante. E goleiro não dá, não. Roberto Velo, o Danilo Pérez, no nosso Instagram, pergunta em que medida a imprensa pode ou não prejudicar a carreira de um jogador de futebol. É um fator que tem que tomar cuidado, né? A gente passa para eles a informação que eles têm que pensar bastante antes de declarar, de fazer uma entrevista, falar de termos, de assuntos que tenham duplo sentido, enfim, coisas que possam ter interpretação diferente, né? Então, eles têm que estar atentos, têm que saber se posicionar, saber o que fala, enfim. Eles têm, sim, essa instrução também, e é um fator importante. Pessoal, faltando 3 minutos para 1, vamos para as despedidas, que o nosso tempo já está em cima. Roberto Belo, você está com a palavra, sua mensagem final. Eu queria agradecer muito a participação no programa, a você, Mauro, o Fausto, o Lucas. Queria deixar um abraço também para o Eurípides, que é o nosso companheiro de escritório, é a pessoa que a gente faz um trabalho de correr todo o Brasil aí atrás dos novos talentos. Deixar um abraço também para o Fred, da TFM, e para o Menezes, pessoal da Neville. Tá bom? E agradecer a participação nesse programa tão agradável. Muito obrigado, Roberto Belo. Renan, sua despedida, bem breve. Também queria agradecer pela oportunidade de estar participando desse programa. E é mais isso, mais agradecer pela oportunidade. David Viana, palavra final, bem brevezinho. Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse programa e queria também deixar uma mensagem. Foi um ano muito difícil, o ano passado, de muitas perdas, e meu sentimento a todos os familiares, e se Deus quiser, com essa vacina, possa melhorar e possa voltar tudo ao normal. E o TT, fala aí, TT. Queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui nesse programa. É isso mesmo. Lucas Neto, sua despedida. Grande abraço, um prazer muito grande participar desse encontro com vocês. Parabéns pelo incentivo ao futebol de base e aos meninos. Deus os abençoe, que eles tenham muito sucesso e atinjam seus objetivos, sempre com correção e principalmente de olho na seleção brasileira. Que eles cheguem até lá, se Deus quiser. Muito obrigado, minha gente. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, espaço aberto hoje para falar do futebol com os garotos, o pessoal da base. Estiveram com a gente o Renan Palermo, 20 anos, do Salgueiro, do Porto, lá em Portugal. O David Viana, atacante do Corinthians, 13 anos, vai fazer 14 daqui a alguns dias. O TT é o Perivan dos Santos, ponta do São Paulo, 14 anos de idade. O agente de futebol Roberto Belo e o nosso jornalista, radialista, apresentador aqui da Trianon, do Melhor para a Terceira Idade, também é Hora do Esporte, o nosso Lucas Neto. Muito obrigado pela presença de todos. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Schiavon na pauta e na redação, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, gente. Até amanhã.